church. Ephesians 1 Agora Efésios capítulo 1 says that Jesus diz is the head of the que church. Jesus é a cabeça da igreja. He's the head, Ele é a cabeça and the church e a igreja is his body. é o seu corpo. As the Bible's very clear, A Bíblia é muito clara. this building is not the church. Esse edifício não é a igreja. You are the church. Vocês são a igreja. You are the body of Vocês Christ. são o corpo de How Cristo. many understand? Quantos dizem You sim? are the church. Você é a igreja. When you leave tonight, Quando você sair daqui essa noite, there will be no church here não vai ter nenhuma igreja aqui. because this is a building. Porque isso é um edifício. But you are the building Mas of God. vocês são o edifício de You're the Deus. body of Christ. Vocês são o corpo de Cristo. And everybody understands E that? todos que entendem isso, Said amen. diga amém. I am the body of Christ. Eu sou o corpo de Cristo. Say it out loud. Diga alto isso. Eu sou o corpo de Cristo. You're a member of the body of Christ. Vocês são membros do corpo de Cristo. We are the body. Nós somos o corpo. So if Jesus is the head, Então Jesus é o cabeça. the Bible says A Bíblia diz all the que enemies todos os seus will be inimigos put under the feet of vão ser Jesus. colocados debaixo do pé de Jesus. So who are the feet of Jesus? Aqueles que acharam que derrotaram Jesus. Where are the feet located? Onde é que o pé de Jesus está localizado? Are they part of the head? Ele é parte Are da they cabeça? part of the body? Ou ele é parte do corpo, o pé de So the Jesus? feet, Então os pés, the hands of as Jesus mãos de Jesus are you. são vocês. Wherever you go, Aonde você vá, you are the body of Christ. você é o corpo de Cristo. Wherever you walk, Aonde que você ande, wherever you talk, aonde você fale, whatever you touch, aonde você toque, you are the body of vocês Christ. são o corpo de Cristo. Everywhere you go, Todo lugar que você you vá, represent Jesus. você representa Jesus. Because you're his body. Porque você é o seu corpo. Literally, you are his Literalmente, body. você é o corpo de Cristo. Not figuratively. Não figuramente. Literally, you are his Literalmente, você é o corpo de So Cristo. Jesus himself, Então Jesus ele mesmo disse: you will tread você vai upon serpents pisar na cabeça de serpentes, escorpiões and over all of the power of the e devil. todos sobre os poderes do diabo. So I want to ask you Então eu quero something. perguntar algo a você. If you're seated with Christ, Se você se você está sentado com Cristo, Ephesians 2:6. Efésios 2:6, So we are his body. então nós somos o corpo. Then that means Isso significa the devil is under you. que o diabo está abaixo dos seus The pés. devil is not over O you. diabo não está sobre The você. devil is under O diabo you. está abaixo de você. You have authority Você tem autoridade. because Jesus gave you Porque authority. Jesus te deu autoridade All of the power sobre of the todos os poderes do inimigo. The devil is under your O feet. diabo está debaixo de seus pés. Several years ago, Então, alguns anos atrás, I got a call eu recebi uma ligação. from a lady in our city. Eu estava na minha cidade. We were pastors. Our very first church Os pastores das primeiras igrejas was que in nós the servimos state of Washington. era no estado de Washington, A little small city of 19,000 people. perto de Washington, uma cidade pequena. She called me 19 on a pessoas. Saturday night, Ele me ligou sábado à noite, 1 a.m. in the morning. 1 da manhã. So will you come pray for my husband? Você poderia orar pelo meu marido? He's full of the devil. Ele está cheio do diabo. I knew who her husband Eu was. sabia quem era o marido dela. The entire city knew who his Toda a husband, cidade her husband sabia was, quem era o seu marido, because he terrorized the city. porque ele aterrorizava a cidade. He drove a big Harley Davidson motorcycle. Ele dirigia uma Harley Davidson, uma moto. He was about 6'3" tall. Ele tinha 1,90 m de altura, Solid muscle. cheio de músculo. Solid muscle. Músculos sólidos. One day he decided Dia ele decidiu to go down by the river para ir até o rio, and the houses by the river, e tinha uma casa perto do rio, and he put his fist through the door e ele começou a golpear contra a porta of all the houses along the river. de todas as casas que estavam ao redor do rio. It took many policemen to hold him down. Precisaram de muitos policiais para conseguir segurá-lo. He just threw the police off. Ele só He derrubou just os policiais. tossed them away like they were nothing, like they were just. Ele derrubou os policiais como se fossem nada. It took many police to hold him down. Precisou de muitos policiais para conseguir So segurar esse this homem. was the man she told me Então, about. esse era o homem que ela estava me falando no Will you pray telefone. for my husband? Você poderia orar pelo meu marido? He's full of the devil. Ele está cheio do diabo, ele está So I went endemoniado. to their house. Então eu fui para casa dela. I walked in. Eu entrei. He's sitting across from me. Ele estava sentado perto de mim. He had no shirt on. Ele estava sem camisa. His muscles were rippling. Todos os músculos estavam contraídos. He said to me, Ele disse para mim: I could kill you. eu poderia te matar. Many times when I go to people's Muitas house, vezes, quando eu vou na casa das pessoas, they offer me water eles me oferecem água or coffee. ou café. His first words, As primeiras palavras dele: I could kill eu you. posso te matar. I didn't feel very welcome. Eu não me senti muito bem recebido. I said, no, you Eu can't disse: kill me. não, você não pode me matar. The God in me is bigger than O the Deus devil que in está em you. mim é maior do que o diabo que está em você. And then he said, Então ele disse:
I'm going to kill you. Eu quero te matar. I said, no. Eu disse, não. You're coming out of the name of Jesus. Você sai agora em nome de I Jesus. said, Satan, Eu disse, Satanás, come out of him saia dele in the name of em Jesus. nome de Jesus. He said, I'm not coming out. Ele disse, eu não vou sair. I said, you're coming out Eu right disse, now. você vai sair agora. He said, I'm coming in you. Ele disse, eu vou sair e entrar em você. I said, there's no room. Eu disse, não tem espaço. I'm full of the Holy Eu Spirit. estou cheio do Espírito Santo. There's no room for you. Não tem espaço para você. He started to come out of the chair. Ele começou a se levantar da cadeira. He pressed down on the arms of the chair. Ele segurou ali nos braços da cadeira And then he fell back. e ele caiu para trás. Then he tried again. Ele tentou de novo And he fell back in the e ele chair. caiu na cadeira de He novo. tried to come out of Ele his chair tentou sair da cadeira to attack me. para me atacar And he fell back in his e chair. ele caiu de novo na cadeira. He said, you paralyzed Ele me. disse, você me paralisou. I said, no. Eu disse, não. The power of Jesus. O poder de paralyzed Jesus paralisou você. you. The next night, No próxima I'm noite, preaching in church. eu estava pregando na igreja And I see him coming down the center of aisle. e eu vi ele vindo pelo corredor central During my message. durante minha mensagem. My first thought Meu was, primeiro pensamento foi, I hope he's delivered. eu espero que ele esteja liberto já. If he's not delivered, Porque I'm se ele não dead. estiver liberto, eu tô lascado. Comes down, Ele vem, jumps up on the platform. ele salta na plataforma, He grabs me. ele me abraça. He says, I want to be saved. Ele disse, eu quero ser salvo. Then he said, Então ele disse, how did you do that? como você fez aquilo? I said, what? Eu disse, aquilo o He quê? said, how you turned Ele the disse, spotlight around Como é que você pegou a luz de cima while you were preaching e enquanto você estava pregando and it shined on me. e iluminou somente a mim? I said, I didn't do that. Eu disse, eu não fiz isso. He said, yes, you Ele did. disse, sim, você fez While you were preaching, enquanto você estava pregando. you made that spotlight turn Você fez com around. que aquele luz ele voltasse para I mim. said, that's the power of Eu God. disse, não, esse é o poder de Deus. He was delivered. Ele estava liberto, He was filled with the Holy ele estava Spirit. cheio do Espírito Santo. He bought the biggest Bible I've ever seen. Ele comprou a Bíblia maior que tinha para todo And mundo he began ver. preaching the E ele gospel. começou a pregar o evangelho. Put his wife on the motorcycle Ele colocava a esposa dele na moto junto and com his ele daughter on the motorcycle. e a filha também junto do ladinho. And this is how he won people to Jesus. E era assim que ele levava as pessoas a He would Jesus. say, you're going to Ele get dizia, saved. você vai ser salvo. Aren't you? Você não vai? And they got saved. E aí as pessoas eram salvas. amazing. Era incrível. The power in you O poder em você is greater than the power é of the muito devil. maior do que o poder do diabo. Because the person Porque who lives quem inside vive em you, você, his name is o Jesus. nome é Jesus. His name is Seu Jesus. nome é Jesus. Over all of the power of the Sobre enemy. todos os poderes do inimigo. When he rose from the dead, Quando ele ressuscitou dos mortos, Ephesians 1, em Efésios 1, says God diz exalted que him Deus o exaltou high above acima de tudo. authority, Toda a autoridade all deu, power, todo o poder, all dominion todo domínio is under his feet. está debaixo dos seus And you are pés. the feet of E vocês são os pés de Jesus também. I think I better say that again. Eu acho que eu vou dizer isso de novo. The devil is under your O feet. diabo está debaixo dos seus pés. I got on a plane Eu entrei num avião uma vez for India, para a Índia. and as soon as I sat down, E aí, assim que a gente aterrissou, the devil said, o diabo disse: this plane is going to crash. a gente aterrissou, ele disse, esse avião vai explodir. There's a terrorist bomb on this plane. Tem um terrorista com uma bomba nesse avião. I heard the voice Eu ouvi a voz, so clear, tão clara, but I knew it was the devil. mas eu sabia que era o diabo. And the Holy Spirit E o said, Espírito Santo me disse: tell the devil diga ao diabo he doesn't have the keys. que ele não tem as chaves. Tell the devil Diga ao diabo: Jesus has the keys. Jesus tem as chaves. Jesus has the keys. Jesus tem as The chaves. devil cannot kill O you. diabo não pode te matar. He cannot kill your Ele não relatives. pode matar He você. does not have the keys. Ele não tem as chaves. Jesus has the Jesus keys. tem as chaves. Jesus has all Jesus tem authority. toda a autoridade. Jesus has all Jesus tem powerful. todo o poder. Don't listen to the devil. Não ouça o diabo. Make the devil listen to Faça que you. o diabo te escute. Satan, Satanás, you're under my feet. você está debaixo dos meus Pick up pés. your feet. Pegue seu pé. Put him down again. Faça assim. Pick up your feet. Pega seu pé. Come on, let's make a noise. Vamos começar a fazer esse barulho. The devil is under your O feet. diabo está debaixo dos seus pés. The devil's under your O feet. diabo está debaixo dos seus Say it pés. out loud. Diga alto isso. The devil is under O your diabo feet. está abaixo dos meus pés. The devil is under O my diabo feet. está debaixo dos meus The devil is pés. under my feet. Está debaixo dos meus pés.
You need never fear the devil. Você nunca precisa temer o diabo. Ele teme a você. Because everywhere you go, Porque todo lugar que você vá, as pessoas vão ser libertas. As pessoas vão ser libertas. Todo lugar que você vá, as pessoas vão ser libertas. Todo lugar que você vá. I had a man that would drive by my church. Eu estava uma vez ali indo para minha igreja. He was from El Salvador. Tinha um homem de El Salvador lá na igreja. Demons began leaving him. E os demônios começaram a sair dele. He would drive by. Ele estava indo dirigindo em direção à Every time igreja. he drove by, Toda vez que ele estava se demons aproximando, left os demônios começavam a sair. and then he came into the church E aí ele chegava na igreja. and he got saved. E ele se tornou salvo. He's a missionary today Ele é um missionário hoje, because of the authority porque é a autoridade, of the people of God. que ele tem a autoridade do povo de Deus. So Jesus said, Então Jesus "You're disse: my body. você é meu corpo, vocês são You're meu seated corpo, with me. você está sentado comigo, You're in me, você está em mim, next to the Father. à destra do Pai. You're in me. Você está em mim. Every one of you Todos que estão is aqui in Jesus, estão em and Jesus. Jesus is E in you." Jesus está em você. So the Bible says, Então a Bíblia diz, John chapter 14. João capítulo This 14. is incredible. Isso é incrível. Are you ready for this? Você está pronto para isso? John chapter 14, João capítulo 14, verse number 16. versículo 16. Jesus said to the Jesus disciples, disse aos seus discípulos: when I go back to the Father, quando eu voltar ao Pai, I'm going to ask the Father eu for vou something. pedir ao Pai por algo. We have someone else in the Trinity. Nós temos mais alguém na He's Trindade. called the Holy Spirit. Ele é chamado do Espírito Santo. In the Old No Testament, Velho Testamento, he walked with you, ele andou com você. but in the New Testament, Mas no Novo Testamento, he's going to be inside you. ele vai estar dentro de você. That's unbelievable. Isso é incrível. The Holy Spirit. O Espírito Santo. We find him first mentioned in Genesis 1, verse 2. Nós temos a primeira menção dele, Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito se movia Over the face of the waters sobre a face das águas and brought life. e trazia vida. Everywhere the Spirit goes, Todo lugar que o Espírito vá, he brings life. ele traz vida. When he came to you, Quando ele vinha a he você, brought Jesus. ele trouxe Jesus. He brought you eternal Ele life. trouxe você a vida That was the Holy eterna. Spirit. Esse era o Espírito That was the Holy Santo. Spirit when he Isso era o came to Espírito you. Santo que veio até você. Everywhere the Spirit goes, Todo lugar que o Espírito vai, Jesus breathed on them. Jesus, ele sopra sobre In the eles. upper room. A Bíblia diz que Jesus soprou They were sobre all eles no aposento baptized in e the Holy todos Spirit. foram batizados no Espírito On the Santo. day of Pentecost, No dia do Pentecoste, he didn't just breathe, ele não apenas soprou, he blew on them ele soprou forte sobre like a eles, hurricane wind. como um vento, como um furacão. And they were all filled with the Holy E Spirit. todos foram cheios do Espírito There were Santo. tongues like fire. Tinham línguas como fogo The Holy Spirit. do Espírito Santo sobre eles. So amazing. Isso é tão incrível, ele é tão He's incrível. the Spirit of the Father, Ele é o Espírito do Pai and he's the Spirit of the e Son. ele é o Espírito do Filho. He's a separate personality. Ele tem uma personalidade He's particular. not the Father. Ele não é o Pai, He's not the Son. ele não é o Filho, He's the Holy Spirit. ele é o Espírito Santo. He is not God Jr. Ele não é um Deus Júnior. He's fully God. Ele é cheio de Deus. Ele é Deus por completo. 100% God. 100% Like Deus. Jesus. Como Jesus. 100% God. 100% Deus. The Father, O Pai, the Son, o Filho and the Holy e o Spirit. Espírito Santo. Now this is so incredible. Agora isso é tão incrível. So Jesus told the Então disciples Jesus disse aos in discípulos, John em 14, João 14, I'm going to ask the Father. eu vou pedir ao Pai He's going to send the Holy Spirit. e Ele vai enviar o Espírito Santo. He's going to lead you into all truth. E Ele vai guiar vocês pela toda a He's verdade. just like me. Ele é exatamente como All eu. the miracles that I did Todos os milagres que eu fiz were through the power of the Holy vai ser Spirit. através do poder do Espírito Santo. He's the one that's going to raise me. Ele é from the dead. aquele que vai me ressuscitar nos mortos And também. when he's in you, E quando Ele está em você, he's going to raise you from the dead. Ele vai ressuscitar você dos mortos um Because it's dia. the same Holy Spirit. Porque é o mesmo Espírito And Santo. the miracles that I E did, os milagres que eu fiz, you will do them also. vocês vão fazer também. In fact, Na verdade, you will do greater miracles vocês vão fazer ainda maiores. because I'm going to the Father. Porque eu volto ao Pai, I will no longer walk with eu não you. estarei andando com I vocês, will walk inside you. eu vou estar dentro de vocês. I heard 5 amens. Eu ouvi 5 améns. I think I'm going to repeat Eu that. acho que eu vou repetir isso. I will no longer walk Eu não estarei andando, no longer with you. eu não vou mais estar com Walking vocês. inside Eu you. vou estar andando dentro de vocês. 24 hours a day. 24 horas por dia. 24 hours a day. 24 horas por dia. While you're sleeping, Enquanto você está dormindo, I'll be there. eu estarei lá. when you're waking, Quando você acordar, I'll be there. eu estarei I lá. will never leave Eu you. nunca vou te abandonar. I will never forsake Eu you. nunca vou te deixar. Because when the Holy Spirit Porque quando o comes, Espírito Santo vem, He will
will bring me. Ele vai trazer a mim. Bring the Father. Ele vai trazer o Pai. So this is the greatest Então, news. essa é uma grande notícia. So Jesus said, Jesus disse, John 14, João 14, verse number 20, versículo 12. on that day. Naquele dia. Everybody said on that day. Todos digam, naquele dia. What is he talking about? Do que dia ele está falando? What day? Que dia? He said on that day. Ele dizia, naquele dia. On that day. Naquele dia. On the day of Pentecost. No dia de Pentecostes. 10 days after Jesus. 10 dias depois de Jesus ascender aos céus. 50 days after the Passover. 50 dias depois da Páscoa. On that day. Naquele dia. When the Holy Spirit comes, quando o Espírito Santo vier. He said, I am in the Father. Ele disse, eu estou no Pai. And you are in me. E vocês estarão em mim. And I am in you. E eu estarei em vocês. Now this is the relationship. Então esse é um relacionamento that they have had. De que eles têm tido. The Father's in Jesus. O Pai em Jesus. Jesus is in the e Jesus no Pai. The Holy Spirit o is Espírito in Santo Jesus. está em Jesus. The Holy Spirit o is in the Espírito Santo Father. está no Pai. The o Pai está no Espírito Santo. Continually. E continuamente. Continuamente. A circle of love. Um círculo de amor. A circle of love. Um círculo de amor. The Father um círculo de amor. O Pai ama o Filho. E o Filho ama o Espírito. E o Espírito honra o Filho. E o Filho honra o Pai. This incredible relationship é um relacionamento incrível. Is going to happen in you. Vai acontecer em vocês. On that day, naquele dia, when the Holy Spirit comes, quando o Espírito Santo vier, He brings the entire Trinity. Ele vai trazer toda a Trindade. On that day, naquele dia. So Holy Spirit, então o Espírito Santo, would you go down, please? Você desceria, por favor? And sit down right on the front row. E poderia sentar ali na Because frente. The Father sent you. Porque o Pai te enviou. So on that day, então naquele dia, the Holy Spirit o Espírito Santo came to this earth. Veio nessa terra. But he didn't live in the earth. Mas ele não vive na terra. He just lives in you. Ele vive dentro de você. I think the Holy Spirit is sanguine. Acho que o Espírito Santo é sanguíneo aqui. So the Holy Spirit então, said, o Espírito Santo diz: I'm going to live in you. Eu vou viver em você. And I'm going to live in you. Eu vou viver em você. And I'm going to live in eu vou viver em você. And I'm bringing the Father. E eu vou trazer o Pai and the Son. E o Filho. Do you understand Você entende o que está acontecendo? Can you comprehend Você consegue compreender that the Trinity, a Trindade, God the Father, Deus o Pai, and God the Son, Deus o Filho God the Holy Spirit, e Deus o Espírito Santo created the universe, que criaram o universo. They do not live in buildings. Eles não estão em edifícios mais. They live in you. Eles vivem em vocês. The temple was destroyed. O templo foi destruído 40 years after Jesus ascended. 40 anos depois de Jesus ascender aos céus. There was Solomon's temple. Tinha o templo de Salomão. Built nearly 1,000 years before Christ. Que foi feito 1000 anos antes de Cristo, pelo menos. And then there was Herod's temple. E agora tinha o templo de Herodes. Built when Jesus was alive. Que foi construído quando Jesus estava vivo. But it was destroyed. Mas foi destruído. In 70 AD. No ano 70. But the book of Acts, no livro de Atos, chapter 7, capítulo 7, Stephen said, Estevão disse: God does not dwell in buildings. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. In Acts chapter 17, e no próximo capítulo 17, Paulo disse: God does not dwell Deus não habita in buildings em edifícios made with hands. feitos por mãos. Then in 1 Corinthians, então 1 Coríntios, chapter 3, capítulo 3, verse number 16, versículo 16, Paulo diz: vocês são os templos do Espírito Santo. Then he says it again. Então ele diz de novo. 1 Coríntios, chapter 6, capítulo 6, verse number 19, versículo 19. Vocês são templo do Espírito Santo. Then he says it again. Então ele diz de novo. 2 Coríntios, chapter 6, capítulo 6, versículo 16. Vocês são o templo do Espírito Santo. Right now. E agora, the Trinity lives inside a Trindade está vivendo dentro de você. Everywhere you go, todo lugar que você vá, God the Father goes with you. Deus o Pai vai com você. And God the Holy Spirit goes Deus with o Espírito Santo vai com você. And Jesus goes e with Jesus you. vai com você. Everywhere you go, todo lugar que você vá, everywhere you walk. todo lugar que você ande. Last week or a couple weeks ago, we were in Curitiba. Algumas semanas atrás nós estávamos em Curitiba. We were speaking at another conference. A gente estava falando numa conferência. We had dinner one night. A gente estava jantando uma noite. Mateus Carvalho. And a man from Jerusalem. E um homem de Jerusalém também estava junto. We took an Uber. A gente entrou num Uber. And we were returning to the hotel. E aí a gente estava voltando pro hotel. We got in the Uber. O cara do Uber.
Mateus began to speak to the driver. Mateus começou a falar com o motorista. He used to serve Jesus. Ele era um servo de Jesus antigamente. He was part of a worship team. Ele era parte da equipe de louvor. But he left Jesus. Mas ele deixou Jesus. He's been living in sin. Ele começou a viver em pecado. And very unhappy. E ele estava infeliz, muito infeliz. The Holy Spirit. O Espírito Santo. And the Father. E o Pai. And the Son. E o Filho. Were in that Uber. Que estava dentro daquele Uber naquele momento. There were 3 temples. Eles eram 3 templos do Espírito Santo estavam lá. 3 temples of the Holy Spirit. 3 templos do Espírito Santo estavam lá. By the time we got out of the Uber, no tempo que a gente estava saindo do Uber, he hugged us. Ele nos abraçou. He was crying. Ele estava chorando. He had returned to Jesus. Ele estava voltando para Jesus aquela noite. He thought we were just passengers. Ele achou que nós éramos simples passageiros. Apenas normal, regular. He had no idea. Ele não tinha ideia The Trinity was getting de que a in the car. Trindade estava dentro daquele carro. He had no idea. Ele não tinha ideia that the power of the Holy de que Spirit, o poder do Espírito Santo, and the Spirit of the Father, e o Espírito do Pai, and the Spirit of the Son, e o Espírito do Filho were saying, "Come home." estavam indo com ele. A divine appointment. Encontro divino. A divine appointment. Encontro divino. Wherever you go. Por todo lugar que você vá. Your words. Suas palavras. Are the words of Jesus. São as palavras de Jesus. Your feet. Seus pés. Are the feet of Jesus. São os pés de Jesus. Your hands. Suas mãos. Are the hands of Jesus. São as mãos de Jesus. What is so special about them? O que tem tão de especial neles? Just their smile. É mais do que um sorriso. There's a presence tem uma presença sobre essas pessoas. They may not understand it, eles talvez não entendam lá fora. But they will never be the same. Mas eles nunca mais serão os mesmos. Because they just had an encounter porque agora a Trindade se encontrou com eles. So the book of Romans, então no livro de Romanos, chapter 10, capítulo 10, verse number 6, versículo 6, says the righteousness diz, that is by faith. A retidão vem pela justiça. Says, why are you trying to bring Jesus down? Por que você está tentando trazer Jesus para baixo? Porque você está tentando elevar Jesus? He's as close as your mouth. Ele diz, ele está tão perto quanto os seus lábios. As close as your heart. Ele está tão perto quanto o seu coração. But we always picture Jesus out here somewhere. Mas a gente sempre está tentando imaginar Jesus fora em algum lugar. So we're always trying to go somewhere. A gente está tentando ir a algum lugar. To find Jesus. Para encontrar Jesus. If I can just go to Dallas, Texas. Se eu pudesse ir para Dallas, no Texas. If I can just go to a conference. Se eu pudesse entrar naquela conferência. If I can just go to Redding, Se California. eu pudesse ir para Califórnia. Or in São Paulo. Ou em São Paulo. There's a great man. Tem um grande homem lá. There's a great prophet. Tem um grande profeta lá. And I'm always trying to find eu sempre estou tentando encontrar alguém aqui. If I could just reach out. Se eu pudesse apenas alcançar. Oh Jesus! Oh Jesus! Do you hear my cries? Ouve meu clamor. He said, yeah. Ele disse sim. What are you yelling for? Por que você está gritando? I'm already here. Eu já estou aqui. I know if I could just touch you. Se eu pudesse apenas te tocar. If Larry Titus could just pray for me. Por favor, Larry Titus, você pode orar por mim? Yeah, but I'm here. Sim, mas Jesus está aqui. I'm the healer. Jesus fala, eu sou o curador. The power of the Holy Spirit is in you. O poder do Espírito Santo está dentro de você. So we're trying to bring Jesus down. Então nós estamos tentando trazer Jesus para baixo. Trying to bring Jesus up. Nós estamos tentando levar Jesus de algum lugar. And he's here all along. E ele já está aqui esse tempo todo. He said, I'm speaking. Enquanto eu estou falando, ele está. I'm talking. Eu estou falando. You're in the palm of my hand. Com a palma da minha mão. Nobody could take you out. Como dissesse, ninguém pode tirar da palma da minha mão. Você está em mim. And I'm in you. E eu estou em você. I'm closer than your breath. Eu estou mais perto de você do que o seu fôlego. I'm closer than eu your estou breath. mais perto de você do que seu fôlego. I need money. Eu não preciso de dinheiro? Well, just ask me. O que você está pedindo? I need healing. Eu sei que eu posso curar. Just ask me. É só me pedir. I need a miracle. Eu faço milagres. If I could just get that lady to touch me. Se eu pudesse que aquela pessoa tocasse. Jesus diz: I'm here. Eu estou aqui. I'm ready. Eu estou pronto. I'm waiting for you to talk. Eu estou esperando você falar comigo. I'm as close. Eu estou tão perto. As your breath. Como seu fôlego. Praise God. Glória a Deus. The Father, o Pai, and the Son, e o Filho, and the Holy Spirit. E o Espírito Santo. So the Holy Spirit said, então o Espírito Santo diz: When I come, quando eu vier,
I'm going to bring all the fullness of Jesus. Eu vou trazer toda a plenitude de And I'm Cristo. going to put it in you. E eu vou colocar dentro de vocês. Everything the Father gave Jesus. Tudo que o Pai deu a Jesus. Jesus gave to the Holy Jesus Spirit. deu o Espírito Santo. John 16. João capítulo 16. Verse 13 to 15. Versículo 13 ao 15. Everything the Father gave to Jesus. Tudo que o Pai deu a Jesus. Jesus gave to you. Jesus deu a você. Everything you need. Tudo que você precisa. Everything you need. Tudo que você precisa Is on the está inside of you. dentro de você. Everything you need. Tudo que você precisa. I want you to say out loud. Eu quero que você diga alto isso. Everything I need Tudo que eu preciso is on the inside of me. está dentro de mim. I heard of a pastor. Eu vi um pastor. His daughter had left their family, A filha dele deixou a família. had left the church, Ela deixou a igreja. had left Jesus. Ela deixou Jesus. He didn't know where she was. Ele não sabia onde ela estava. She had been gone for 7 years. Ela ficou fora por 7 anos. A lady called him Uma mulher ligou para ele and said, "The Lord spoke to e me disse: "O Senhor falou comigo that your daughter will be restored within que sua 24 filha vai hours." ser restaurada a você em 24 horas." He was happy, Ele but estava feliz, mas he wasn't sure he believed her. ele não estava tão crente que isso ia acontecer. So he went into prayer. Então ele foi orar. He began to Ele pray. começou a orar. Jesus, Jesus, I pray that my daughter would be restored. eu oro para que a minha filha seja restaurada. He cried out to God. Ele clamou ao Senhor While he's praying, enquanto ele estava orando. a telephone number comes to his mind. Número de telefone veio na mente dele. So he calls the number. Então ele ligou para esse número. He lives in the United States, Ele vive nos Estados Unidos and the number was in Paris, France. e o número era de Paris, na França. He calls that Ele number. liga nesse número. It's a McDonald's restaurant, Era um restaurante do McDonald's Paris, France. em Paris, na França. He said, Ele "Does disse, anybody speak English?" tem alguém que fala inglês aí? And the manager came. E veio o gerente. He said, "Do you mind making an announcement on Ele- your sound system?" Ele disse: você se importaria de fazer um anúncio no seu sistema de som? He said, "Would you announce the name of my daughter?" Ele disse: você anunciaria o nome da minha filha? He said, "Sure." Ele disse: claro. He got on the microphone Ele pegou o microfone do and McDonald's began to call the name of e the daughter. começou a falar o nome da filha dele. At that moment, Naquele momento, somebody was walking out the alguém door, estava saindo da porta do McDonald's and the door opened, e a porta abriu and a young lady is walking by, e uma jovem começou a entrar and she hears her name. e ela ouve o nome dela. She walks into McDonald's, Ela começa a entrar no McDonald's gets on the phone. e aí ela pega o telefone. It's her dad. É o pai dela. She said, "Dad, Ela disse: pai, I'm so full of shame, eu estou tão envergonhada, but I want to come home." mas eu quero voltar para casa. Her dad said, "Come O home." pai dela disse: volta para casa, filha. God, Deus, the God of the o universe, Deus do universo, knows the telephone sabe o number número de telefone to call para chamar, to bring a miracle in your para life. trazer milagre na sua God of vida. the universe O Deus do universo Knows every detail sabe about your todos os life. detalhes sobre sua God vida. of the universe Deus do universo will talk to you, vai falar com você, speak to you, vai falar com and você release His power e vai in you. liberar o poder em você. The God of the O universe Deus do lives universo inside you. vive dentro de You need to você. praise Você Him. precisa adorá-lo. You need to praise Você Him. precisa You need to adorá-lo. praise Você Him. precisa adorá-lo. You need to praise Você Him. precisa adorá-lo. Another preacher Outro pregador, spoke and said, ele disse "There's a woman here. que tem uma mulher aqui. Ele disse uma Your vez: son seu filho, has committed a murder, ele cometeu um assassinato and he's to be executed tonight. e ele vai ser executado essa noite. But he did not commit the murder." Mas ele na verdade não cometeu esse assassinato. And he began to pray. E ele começou a orar. He began to pray. Ele começou a orar. He did not know what happened. Ele não sabia o que tinha acontecido. Before the man was executed, Antes do homem ser executado, the true murderer, I'm sorry? the one who really committed the crime, Aquele que realmente fez cometeu o crime do Called the assassinato, judge. ligou para o juiz and said, "Do not execute e this disse: man. não mate, não execute esse homem. There's a spirit that has come upon me Tem um espírito que está vindo sobre mim that says I must confess que my diz que eu sin." preciso confessar o meu pecado. The mother's prayers were answered As orações da mãe foram atendidas. because God, Porque Deus, He knows your number, Ele sabe seu número, He knows your name, Ele sabe seu He nome, knows your future, Ele sabe seu futuro and all of the power of the e Spirit todo o poder do Espírito dwells inside habita you. dentro de você. You are the temple of the Você Holy é o Spirit. templo do Espírito Santo.
Thank you, Father, and thank you, Obrigado, Son. Pai. Obrigado, Filho. Thank you, Holy Obrigado, Spirit. Espírito Santo. You're welcome to join your wife, Holy Spirit. Você está convidado a juntar sua esposa. I want to give you one illustration closing. Eu quero te dar uma ilustração final. In Ezekiel chapter 47, Em Ezequiel capítulo 47, Ezekiel has a vision. Ezequiel tem uma visão. It's a vision of a temple. É uma visão de um templo. He sees this temple in Ele detail. vê esse templo em detalhes. He sees that every part of the outer court Ele vê toda a parte do pátio externo, do lugar santo and the most holy place. e do lugar santíssimo. He describes the temple. Ele descreve o templo. Something is very interesting. Uma coisa muito interessante. It doesn't exist. Esse templo não existia. Or maybe it does. Ou talvez existe. Maybe it's right here Talvez está aqui, tonight. essa noite. So he describes the temple. Então ele descreve esse templo. And as he's looking at the temple, E ele está olhando para o templo. he sees the door that is facing east. Ele vê a porta na face leste. And some water begins to come into the door. E uma água começa a sair dessa porta, jorrar dessa porta. It flows out. E flui para fora. If you've been to Jerusalem, Se você já esteve em Jerusalém, ou se você for um dia, you know there's no river there. você sabe que não tem nenhum rio na porta leste There's de no onde era o river templo. anywhere Não tem nenhum rio em lugar nenhum dali, except the Jordan River, exceto o Rio Jordão. many miles away, Muitas milhas de distância. many thousands of feet lower than the temple. Centenas de distância de onde está o templo, abaixo do templo. Water, Água it comes from under the door, que sai dessa porta and he begins to look. e começa, The water begins to e rise. de repente ele começa a ver e a água começa a He subir. walks. Ele começa a The andar water e rises, quanto mais ele anda, a água sobe. rises to the knees, Sobe até os joelhos, rises to the waist, sobe waist, até aqui a cintura. and then it's water to swim in. E aí a água transborda sobre ele. The river. O rio It's a river. é um rio. Everywhere the river goes, Todos os lugares que o rio vai, things begin to flourish. as coisas começam a florescer. Life. Vida. Everywhere the river goes. Todo lugar que esse rio vai, There's no temple não tem templo that he's described. que ele descreve igual que ele There is descreve. no Não river. tem nenhum rio. When the river flows Quando o down rio flui para fora and do it templo touches the Dead e Sea, toca o Mar Morto, the Dead Sea becomes o Mar alive. Morto se converte em vida agora. Follow me. Me acompanhe. In John 7, Em João capítulo at 7, the Feast of na Tabernacles, festa dos tabernáculos, Jesus is listening to the high Jesus, priest. ele está ali falando sobre The high o priest, sumo sacerdote, the high o priest, sumo sacerdote, on the 8th day no 8º dia of the Feast of da festa dos Tabernacles, he tabernáculos. brings a little container Ele traz um pouquinho de down to the city of David. ele traz lá na cidade de Davi um compartimento com There's a água. pool there, Tem um tanque lá. and he fills it with water E ele enche com água nesse brings it tanque. back E ele volta e traz to the temple, até o templo. and he pours the water out. E ele começa a derramar água. And he's quoting these verses E ele está dizendo esses from the versículos Psalms. dos Salmos. With joy, Com alegria, you will draw water você vai derramar água. out of the wells of salvation. E a água vai vir através da But he salvação, has dos no poços de joy. salvação. Mas ele não tinha nenhuma alegria. He just has religion. Ele só tinha religião. He says with joy, Ele diz com but he alegria, has no joy. mas não tinha nenhuma alegria. He has a little cup. Ele tinha um pequeno copo. Many years ago, Muitos anos atrás, when the Holy Spirit was being quando poured o Espírito out, Santo foi derramado, beginning in 1960, em 1916, there was a great revival began teve um grande avivamento in Los Angeles, em California. Los Angeles, na Califórnia. Powerful Um revival, avivamento poderoso, massive um revival. avivamento massivo. People by the millions began getting filled with the Holy Spirit. Milhões de pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo. And in those E days, naqueles dias, there was a chorus. Tinha- that we all sang this chorus. tinha um refrão que todo mundo cantava. And we sang it Nós so cantávamos. spiritually. Nós cantávamos de maneira tão Fill espiritual. my cup, Lord. Enche meu copo, Senhor. I lift it up, Lord. Eu elevo ele. Come and quench Venha, Senhor. this thirsting of my soul. Tem sede na minha alma. And everybody would cry. E todos choravam. And it was emotional. E não era algo emocional apenas. Fill my cup, Lord. Enche meu vaso, Senhor. My Meu mother- copo. Minha mãe, Who was a preacher of the gospel, que era uma pregadora do evangelho, said, ela disse: Larry, don't sing that chorus. não cante esse refrão. I don't want a cup. Eu não quero um copo. Jesus promised me a river. Jesus me prometeu um rio.
Yet so many Christians Tem muitos cristãos are just happy que estão with their little cup. estão contentes apenas com um I pequenininho just copo. want to be saved. Eu só quero ser salvo. Just know my sins are forgiven. Eu quero meus pecados perdoados apenas. Jesus said, Jesus disse, and he screamed out, e ele clamou isso. if you're thirsty, Quem tem sede, come to me. vem até mim. Rivers E fios of living water de águas vivas will begin to flow out of you. começarão a fluir do seu I interior. don't want a cup. Eu não quero um copo, I want rivers. eu quero rios. That everywhere I go, Todo lugar que eu vá, people are saved. as pessoas serão salvas, delivered. pessoas serão libertas. Everywhere I go, Todo lugar que eu vá, demons flee. demônios vão sair. Everywhere I go, Todo lugar que eu vá, the power of God o poder de comes. Deus vai vir. I want rivers Eu quero of rios Holy Spirit do Espírito to flow Santo through me. que fluam através de mim. Amen? Amém? Amen? Amém? How many want rivers? Quantos querem rios? Well, let me tell you, Mas deixa eu te dizer, how does the river flow? como é que um rio flui? It comes out your mouth. Ele vem e sai da sua boca. When the Holy Spirit fills Quando o you, Espírito Santo te enche, you have to speak. você precisa falar, Because that's how the water comes out. porque é assim que a água vai sair. That's how the river comes É out. como o rio sai. That's how people are É saved. assim como as pessoas são salvas. That's how people are É assim delivered. como as pessoas são libertas. That's how people are É set assim como as free. pessoas são feitas livres. Because you preach, É enquanto você and prega, you speak, quando você fala, and you pray, quando você ora, and the more you talk, e quanto mais você the fale, more you deliver. mais libertas vão ser as I want to pessoas. encourage you Eu quero tonight. te encorajar essa In a noite, few minutes, em alguns minutos, por alguns praise minutos. team, I want you to come now. Eu quero que a equipe de louvor possa vir aqui In agora. a few minutes, Em alguns we're minutos, going to pray. nós vamos orar. We're going to pray in the name of Nós vamos Jesus. orar no nome de Jesus. In a few minutes, Em alguns minutos, we're going to open our mouth. nós vamos abrir as nossas bocas. So many people Tantas pessoas are so intimidated são tão to intimidadas pray. por orar. They just don't open their mouth. Elas não abrem a boca. Well, your words have power. Suas palavras estão If you don't poderosas. speak, Se você não falar, people cannot be delivered. as pessoas não serão libertas. If you don't speak, Se você não falar, people can't be set as free. pessoas não podem serem feitas livres. Wherever you go, Por todo lugar que você the vá, river flows through o rio you, flui através de você. and people are going to be E as saved. pessoas serão salvas. Everywhere you go, Por todo lugar que você you vá, speak, e você fale. because the Holy Spirit Porque o Espírito is Santo going to come up inside you. vai vir dentro de você. I want to be so filled with the Eu Holy quero ser Spirit tão cheio do Espírito Santo that it's like a river que seja como um rio flowing through me. fluindo através de mim. I was 5 years of age Eu tinha 5 anos de idade when I began to pray for people, quando eu comecei a orar por and they pessoas would be healed. e elas eram curadas. I was 5 years of Eu age tinha 5 anos de idade when I laid hands on people. quando eu colocava minhas mãos sobre But pessoas. there's a spirit of timidity. Mas tinha um espírito de We need to intimidação. break it. Nós precisamos romper isso. We need to learn how to Nós precisamos pray aprender como with orar authority, com autoridade, not being intimidated. não sermos I intimidados. don't care who hears Não me me. importa quem me ouve. If I were at a soccer game, Se eu estivesse num jogo de futebol, intimidated. eu não estaria intimidado. I'm not Eu não intimidated. estaria intimidado. I'm screaming, I'm Eu ia yelling. gritar, eu ia clamar. The very first soccer game I ever went to Eu fui um jogo de futebol, como se fosse um jogo de futebol. was in Rio de Janeiro, Uma vez eu fui num jogo de futebol do Rio de Janeiro, Maracanã Stadium. Maracanã, no estádio do Maracanã. I knew nothing about soccer, Eu não sabia nada sobre but I futebol, was yelling mas eu estava like a gritando. crazy man. Eu fiquei maluco. And my wife was yelling, E a minha esposa estava like she was gritando. crazy. E ela estava maluca. But I am more crazy about Mas eu sou Jesus. muito mais maluco por I'm Jesus. going to shout. E eu vou clamar e I'm going to gritar. pray. Eu vou orar. I'm going to speak with Eu vou authority. falar com autoridade. I'm going to pray with Eu authority. quero orar com And autoridade. tell demons E dizer, tremble. demônios vão tremer. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. The Bible says, A Bíblia diz whenever Peter walked by, que todos aqueles que whenever andam, Peter walked by, aonde Pedro andava, people were healed. as pessoas eram curadas. There's so much Holy Spirit Existe here right tanto now. do Espírito Santo aqui There's agora. so much Holy Existe Spirit. tanto do Espírito Santo But aqui God is agora. waiting for you. Mas Deus está esperando por você. He may give you languages Ele tonight. quer te dar dom de línguas You've nessa never noite spoken before. que você nunca falou He antes. may give you spiritual Ele quer languages. te dar línguas He espirituais. may give you languages Ele of quer the te dar angels. língua dos anjos. Because of the power of the Holy Spirit. Porque o poder do Espírito But you have Santo. to speak. Mas você precisa You falar. have to speak out Você loud. precisa falar e clamar em alta And with voz. authority. E com autoridade. Are you ready? Você está pronto? I want the Holy Spirit Eu quero o Espírito to Santo fill me que encha till He comes through me, para que venha através de so He
mim, e que vem através da minha boca, e que vem através das minhas mãos, porque eu sou o templo do Espírito Santo, e eu vou liberar um rio. Eu queria que todo mundo pudesse ser tão cheio do Espírito Santo que você não pudesse contê-lo. Eu quero que você se levante e venha para frente. E eu quero que você venha rápido para frente. Eu quero que você venha rápido para frente. Eu quero que você venha rápido. Eu estou desesperado pelo Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo. Todo lugar que eu vá. Espírito Santo. Do you feel him? Você está sentindo ele? Do you feel him right now? Você pode senti-lo agora Do mesmo? you sense him Você está sentindo ele flowing up inside you? fluindo através de você? If you've not been born again, Se você ainda não nasceu de novo, as we begin to pray, enquanto nós começamos a orar, shout it out loud. que você clame alto. Don't be afraid. Não tenha medo. You've served the devil long enough. Você já serviu o diabo por muito tempo. Jesus came to save you. Jesus veio para te salvar Set you free. e te libertar. As we begin to pray, Quando nós começamos a orar, shout it out loud. clame alto. Jesus, I need you. Jesus, eu preciso de você. Jesus, I want Jesus, eu quero você. Don't be intimidated. Não seja intimidado. You're receiving eternal life. Você recebeu vida eterna. If you want the Holy Spirit to Se fill você you, quer que o Espírito Santo te don't encha, be intimidated. não seja intimidado. Just shout it out Comece a loud. clamar em alta voz. Jesus, fill me. Jesus, me encha. Are you ready? Você está Are pronto? you ready to Você speak está the name of pronto para Jesus? falar o nome de If you Jesus? need a miracle, Se você precisa de um milagre, if you need a miracle, se você precisa de um milagre, don't be intimidated. não seja intimidade. Clame em alta voz. Eu preciso de um milagre, Jesus. Eu estou desesperado. Eu preciso de um milagre, Jesus. E eu vou clamar em alta voz. Eu vou falar o nome de Jesus. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Agora em alta voz. Alta voz. Comece a clamar o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Clame alto. Jesus. 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 Clame em alta voz. Me encha com o seu Espírito. Encha com o seu Espírito. Me encha com o seu Espírito. Comece a clamar em alta voz. Jesus, me encha. Me encha. Eu quero o seu poder. Levante suas mãos a Ele. Levante suas mãos a Ele. Espírito Santo de Deus. Enche esse templo. Comece a adorá-lo em outras línguas. Comece a adorá-lo em outras línguas. Espírito Santo está enchendo você agora. Não seja intimidado. Você recebeu um espírito de adoção para não estar novamente em temor e não receber um espírito de escravidão. Você pode clamar com ousadia, Abba, Pai. Vamos, não tem ninguém ao seu lado agora, você e Deus. É só você e Deus agora. Ele está te enchendo. Ele está te enchendo agora. Ele está te enchendo agora. Ele está te enchendo agora. A unção do Espírito Santo está fluindo através de você. Deixe que flua como um rio. 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 Comece a adorar em outras línguas. Ele vai te dar novas palavras. Ele vai te dar novas línguas. Flua o rio, que flua o rio. Aleluia. Aleluia.